Bom dia, paz, meus queridos irmãos, vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, para a gente começar bem a semana, fazendo o que é certo, o que agrada ao Senhor, amém? A Palavra do Senhor nos diz em Provérbios capítulo 17, Provérbios 17, verso 28, até o insensato, algumas versões vai dizer que até o tolo, passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Amém, amém. Maravilha. É isso mesmo, meus irmãos. É isso mesmo. Ainda em Provérbios capítulo 18, diz: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. E como tem gente passando vergonha nesse mundo nos dias de hoje, não é verdade? Como tem gente respondendo apressadamente às coisas, às pessoas, às situações, sem ouvir o outro lado das questões, sem tentar entender as coisas por inteiro, de forma completa, né? Já vão logo dando a sua opinião, já vão logo respondendo. Que tentação é essa que a gente vive hoje de querer responder todo mundo a todo tempo e responder até mesmo quem não está perguntando nada pra gente? Meu Deus, como tem gente passando vergonha, como tem gente dizendo coisas das quais se arrepende tão profundamente no futuro, né? Coisas que poderiam ser evitadas. A gente vive um tempo em que todo mundo acha que tem que dar opinião sobre todas as coisas. Tem que ter uma opinião, tem que falar. Eu tenho que falar, eu não posso deixar assim, eu tenho que falar. E passa vergonha. Passa vergonha mesmo. Se arrepende do que fala porque não pensa no que está falando. Se arrepende do que fala porque fala impetuosamente, sem pensar. Olha quanta armadilha é armada todos os dias e as pessoas caem nela. Gente de todas as idades, não é própria só da juventude não. Muita gente já madura, gente com meia idade, respondendo apressadamente as coisas, inclusive respondendo até o que não lhe perguntaram. É triste isso, né? Porque de uma certa forma as pessoas acabam entrando em discussões que não há mínima necessidade, acabam se desgastando, acabam magoando a outras pessoas e acabam muitas vezes até se sentindo magoadas, porque responderam rapidamente questões que não fazem parte do seu cotidiano, da sua vida e que elas desconhecem. Então muitas vezes é melhor ficar calado. Não é ser covarde, não é ser omisso, de maneira alguma. Isso também não é recomendável, não é próprio de um cristão verdadeiro calar-se diante das injustiças, calar-se diante das heresias, de forma alguma. Mas também tem coisas que você não tem a mínima necessidade de entrar. Há questões, há contendas das quais você não tem a menor necessidade de participar. Por que atrair para si mesmo coisas que não vão acrescentar nada à sua vida e nem à vida de ninguém, na verdade? É impressionante porque é muito fácil hoje as pessoas se expressarem, né? É muito fácil as pessoas mostrarem qual é a opinião delas. Da mesma forma, é muito fácil a gente não entender a opinião das pessoas, a gente discordar das opiniões das pessoas, a gente ficar magoado, entristecido com a opinião das outras pessoas e querer responder imediatamente sem pensar, sem refletir, né? Mas até o tolo, até o insensato, até ele passa por sábio se ficar quieto, é o que diz a palavra. Se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Antes de responder, pensa direitinho. Quantas vezes eu mesmo já comecei a responder a alguém, a responder talvez a um questionamento, até mesmo a uma ofensa, a responder até mesmo a alguém que pensa algo totalmente diferente da realidade ou da minha realidade e apaguei o que estava escrevendo. Pensei melhor, é melhor não dizer nada, é melhor me calar. Por que responder? Respondendo não vai fazer com que a pessoa compreenda o que está acontecendo, o que é a realidade, o que faz parte da realidade da minha vida. Talvez eu vá apenas entristecer a pessoa, talvez eu vá apenas prolongar uma conversa que não tem a mínima utilidade, que não vai chegar a lugar nenhum. Então é melhor ser prudente, sensato, é melhor me calar. A palavra diz que quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Quantas vezes a gente ouve só alguma parte, lê só alguma coisa e já acha que entende tudo o que está acontecendo, qual a realidade da pessoa, qual é a forma que a pessoa está enxergando as coisas, qual é a sua cosmovisão, e aí a gente quer responder, não, eu tenho que responder, não posso ficar calado não. Calma, viu? Tenha prudência. Não caia em armadilhas que podem estragar o seu dia, que podem estragar a sua semana, que podem estragar uma amizade, que podem destruir a sua reputação. Compreenda
De forma alguma eu digo aqui que o ideal é se calar diante de todas as coisas. Diante das injustiças, das heresias, das maldades, não, a gente tem que falar. Mas pense antes de falar. Diante das acusações, talvez é melhor se calar mesmo. Enfim, de uma forma ou de outra, a palavra do Senhor nos diz, no livro de Provérbios e também em muitas outras partes da palavra do Senhor, que é melhor às vezes deixar como está. Deixar com o Senhor. Amém? Percebe que muitas vezes Satanás faz um jogo utilizando das pessoas para te provocarem a ira, para te fazer entrar em brigas, contendas, das quais você não deveria fazer parte, das quais você fazer parte não resolve nada. Tome cuidado, em nome de Jesus. Essa é uma das formas do inimigo de nossas vidas nos roubar a alegria, né? Fique bem atento. Ore ao Senhor e peça sabedoria para saber quando calar, saber quando falar e quando for falar, que tenha sabedoria ao responder, ao questionar, ao dar opinião. Pense nisso. Ou então, passe por sábio. Mesmo que você não seja tão sábio assim, mas passe por sábio ficando em silêncio. Amém? Em nome de Jesus, você consegue resistir a essa tentação de falar, de dar opinião sobre tudo, de questionar tudo, questionar o trabalho das pessoas, o ministério das pessoas? Muito cuidado para não entrar em situações que você poderia passar por elas sem provocar danos na própria vida. Amém? Pai querido e soberano Deus, nós oramos ao Senhor, agradecendo por este dia, ó Pai, em nome de Jesus. Entendemos, Pai, que não podemos ser omissos, que não podemos nos acovardar diante de algumas situações dessa vida. Mas nós te pedimos, ó Pai, que nos dê sabedoria para entender o momento certo para falar. E quando for o momento, falar o que é certo, o que agrada ao Senhor, o que honra ao Senhor. Em nome de Jesus. Ajude-nos a controlar a língua, os dedos, Pai, ao digitar. Ajude-nos a controlar as nossas emoções para não entrar no jogo, na armadilha de nosso inimigo. Nós te pedimos, ó Pai, evite, Pai, ajude-nos a evitar discussões infrutíferas. Viver de forma honesta, correta, com sabedoria, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.